Nós já estamos de volta ao vivo aqui no programa Sidney Marinho, agradecendo a grande audiência do nosso programa em toda Cabo Frio, aqui através da Costa do Sol TV a cabo e em qualquer lugar, né, pela internet. Obrigado mesmo pelo seu carinho e obrigado por você participar desse momento com a gente aqui na Litoral News e ajudar na construção de uma sociedade melhor. Esse é o nosso objetivo. Meu amigo professor Rodrigo Gomes está me mandando aqui o lembrete de que domingo agora começam os jogos de handebol do terceiro JEP, os Jogos das Escolas Particulares de Ensino de Cabo Frio. Os jogos serão realizados no ginásio Vivaldo Barreto, no Jardim Esperança, a partir de 9 da manhã e até às 3 da tarde. A tabela completa está disponível no Facebook do JEP, que é JEP Cabo Frio. Está todo mundo convidado a prestigiar, o evento é aberto ao público, né, e as escolas da cidade de Cabo Frio participando do JEP, que tem total apoio aqui da Litoral News. Professor Rodrigo, um abraço. Domingo estaremos juntos lá acompanhando o JEP. Voltando aqui ao meu bate-papo com o deputado estadual Jânio Mendes, pré-candidato do PDT à Prefeitura de Cabo Frio. Você que está ligando a televisão agora, já repercutimos, né, toda essa questão do anunciado apoio, ainda que de forma não oficial, mas nas conversas da política, do governador Sérgio Cabral à candidatura do Jânio Mendes. E isso traz para esse apoio do governador Sérgio Cabral também o prefeito Marquinho Mendes, que já anunciou por diversas vezes, né, já disse isso aqui inúmeras vezes no próprio programa Sidney Marinho, que estará ao lado do candidato apoiado pelo governador do estado. O Sérgio Monteiro, aqui pelo Facebook, Jânio, está parabenizando a equipe da Litoral News pelo programa e por proporcionar ao povo de Cabo Frio um amplo conhecimento das ideias dos candidatos a prefeito e vereador de forma isenta. Obrigado, Sérgio. O objetivo é esse. Da mesma forma, ele parabeniza aí ao Jânio pela construção dessa caminhada madura nessa pré-candidatura a prefeito de Cabo Frio. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço. Uma caminhada madura se faz com pessoas como você, contribuindo com ideias, com sugestão. Venha cada vez mais para perto da gente. Miguel Amorim e a Luana de São Cristóvão, Miguel Amorim aqui pela internet, faz uma pergunta semelhante, né? A Luana diz o seguinte: se o Jânio queria ser candidato a prefeito, por que se candidatou a deputado e agora não cumpre o mandato até o fim? É o único que tínhamos lá na Assembleia e agora quem vai olhar por Cabo Frio? A pergunta da Luana. E o Miguel Amorim diz o seguinte: Jânio, você diz que é um deputado atuante. Por que então se candidatou a deputado se sabia que poderia vir como candidato a prefeito? Bom, eu não digo que eu sou um deputado atuante. Eu atuo e as pessoas reconhecem isso, né? Todos reconhecem isso, até aqueles que criticam, né? Reconhecem a minha atuação, porque a pior coisa que o político pode ter como característica é de não ter opinião nenhuma, né? Para quem é cristão, é como uma palha seca, né, que vai para onde o vento soprar. Então, muitas das vezes, a minha opinião pode não agradar este ou aquele setor, mas é a minha opinião, é o meu voto, é o meu posicionamento. Essa é uma característica política minha, né, de atuar sempre dessa maneira. Muito cedo eu aprendi que não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Então eu manifesto minha opinião independente da construção que tenha sido feita. Com relação à nossa pré-candidatura a prefeito, ao mandato de deputado, mesmo aqueles que nos criticam reconhecem, né, que a gente não tem a titularidade do mandato, que a gente é suplente, né, e tem atuado de maneira firme, né, vivendo, disse aqui, Sidney, quando você me convidou logo no começo, que eu seria deputado vivendo intensamente cada momento como se fosse o primeiro e o último, né, sendo um legítimo representante da nossa cidade e da nossa região, do nosso estado. Então, assim, tenho vivenciado. E, no aspecto político, o que tem acontecido? Em razão da nossa atuação como parlamentar, esse reconhecimento do governador Sérgio Cabral é também em função dessa construção que a gente fez como deputado. De modo que, amanhã, uma possível saída nossa da Assembleia Legislativa para a Prefeitura de Cabo Frio não vai perder não, Luana. Cabo Frio vai ganhar. Por quê? Vai ganhar um prefeito que tem uma relação de amizade, de companheirismo com o governador. Vai ganhar um prefeito que tem uma relação de amizade, de companheirismo, de cumplicidade com os 70 deputados que integram a Assembleia Legislativa. Tem um relacionamento ótimo, harmonioso com todos, né? Desde os deputados de oposição aos deputados da base, né? Construir uma relação com todos os secretários de Estado de forma harmoniosa,
política adulta. Construir uma relação com a bancada federal, com o Partido dos Trabalhadores, muito intensa. A gente teve até um processo de disputa interna aqui no PT, e eu disse aos companheiros do PT que dentro da minha vivência de fé, eu digo o seguinte: não há um mal sem um bem que prevaleça. Não há uma folha que caia de uma árvore que não seja da permissão divina. Então, do mal a gente tem que tirar o bem. Tivemos a crise. O que nós tivemos com a crise? Qual é o bem da crise? Estreitarmos a relação com toda a estrutura de poder do Partido dos Trabalhadores, para tirar um proveito disso mais adiante, para usar em benefício da cidade, para atrair parceria, para atrair investimento. Então, quando eu saio da condição de suplente de deputado para a condição de prefeito de Cabo Frio, eu trago dessa relação esse grande benefício. Essa relação com o governador Sérgio Cabral, essa relação com o vice-governador Pezão, essa relação com os deputados estaduais, essa relação com o governo federal, com o senador Lindbergh, você pode ter certeza. Nós teremos 70 deputados, teremos os deputados federais, teremos o senador a serem advogados dos pleitos da nossa cidade. Porque essa relação que eu construí, eu não vou perder. Eu quero ser prefeito de Cabo Frio, estarei aqui vivendo intensamente todos os momentos de vida da cidade, mas quero manter a relação com o governo do Estado, com os secretários de Estado, com os deputados estaduais, ser presença, no mínimo uma vez por semana, na Assembleia Legislativa, porque isso a gente vai usar em benefício da cidade. E nós vamos ter um grande advogado em favor da cidade, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Melo. Paulo Melo vive a nossa região. Paulo Melo, ele procura atrair todos os investimentos do Estado para a sua cidade, para a sua região. Faz assim com o município de Araruama, faz assim com São Pedro da Aldeia, faz assim com Cabo Frio, faz assim com Arraial do Cabo, de modo que manter essa relação estreita e harmoniosa é o grande trunfo que a gente conseguiu. Eu diria a você uma coisa, Cíntia: eu não seria o mesmo prefeito não tivesse vivido essa experiência como deputado estadual. Jânio, queria projetar, a gente já discutiu essa questão da eleição de Cabo Frio, 2012, e a projeção dela para 2014. Queria um pouquinho adiante, queria até 2016. Né? A gente sabe que o prefeito Marquinho Mendes, ele já declarou isso, né? É um político que tem apreço pelo executivo, né? Prefere o executivo ao legislativo. Em algum momento já passou por essa composição de aliança, por essa conversa, a eleição para prefeito lá em 2016, quando você eventualmente eleito agora em 2012, teria o direito da reeleição. E aí Marquinhos já se colocou também como candidato a voltar à Prefeitura de Cabo Frio, o interesse dele já foi colocado. Isso já foi conversado? De que forma você espera, enfim, ajustar essas questões todas, já visando lá na frente, porque isso faz parte do jogo político, né? Olha, Sidney, como eu te disse, eu não tive nenhuma conversa política ainda com o Marquinhos a respeito desse processo de eleição municipal. Respeitei e respeito até aqui, vou continuar respeitando, o fato de Marquinhos ter uma candidatura colocada, uma pré-candidatura colocada no seu governo, que é do pré-candidato Alfredo Gonçalves. Então não tive nenhuma conversa. A partir desse momento em que se abre com essa declaração do governador Sérgio Cabral ao Marquinhos e a mim, obrigatoriamente nós vamos ter que sentar e conversar hoje, amanhã ou depois. Mas por enquanto não tivemos nenhuma conversa. E eu acho que vale para mim, para Marquinhos, para todo mundo, a receita política. Política é construção, é exercício permanente de paciência, de escuta, é a arte de ouvir, de exercitar. Ninguém pode chegar e dizer: eu vou me impor candidato por essa razão ou por essa natureza. Nem eu, nem Marquinhos e nem ninguém. É um processo de construção. E muito cedo eu aprendi que tratado, combinado, nada é caro. Então, política é esse exercício. Quero registrar aqui alguns agradecimentos, alguns abraços para o Jânio, para a produção do programa, né? O Rogério Barreto. Sidney, parabéns pelas entrevistas com os prefeitáveis. Seu programa é muito bom, você sabe fazer as perguntas na hora certa. Sou teu fã. Puxa, Rogério, obrigado, viu? Obrigado aí pela audiência, pelo carinho e pelo respeito. Obrigado mesmo. O Henrique Moura, aqui no Facebook. Parabéns, Jânio Mendes. Seu nome é motivo de orgulho para a nossa cidade. Ele está manifestando aqui alegria com seu comprometimento e seriedade com os assuntos de Cabo Frio. Henrique Moura. Henrique, obrigado aí pela sua participação.
e continue aí, contribuindo você com suas ideias, com sua sugestão para esse nosso crescimento. Dona Maria de Fátima, de São Cristóvão, obrigado pela audiência, Dona Maria de Fátima, parabenizando o deputado Jânio Mendes pela transparência na entrevista e dizendo que se orgulha de tê-lo como representante na Assembleia Legislativa. Obrigado, Fátima, um grande beijo. Serginho da Praia do Siqueira está te mandando um abraço, te manda um recado aqui que tá na caminhada contigo. Obrigado, Serginho, até, grande companheiro da Praia do Siqueira. Professora Lívia também te mandando um abraço, repete o recado do Serginho, que está na caminhada. A Lívia, um beijo especial, está na caminhada há um longo tempo. Dona Luana, da Vila Nova, parabéns ao Jânio, está gostando muito da entrevista, das colocações aqui do pré-candidato do PDT. Dona Luana, obrigado pela audiência. Luana, obrigado aí por sua participação. Um grande abraço aos amigos da Vila Nova. Vila Nova que é um bairro muito especial, muito querido, um bairro tradicional, um bairro de Santana. E aqui um recado pelo Facebook, né? Do Joilton Mendes. Sidney, sou irmão e fã do Jânio. Manda um abraço para ele e dá parabéns pela competência na articulação política, sem arrumar inimizade com ninguém, sem nunca atacar a vida pessoal das pessoas. Sempre discutindo políticas públicas. Olha que o baixinho apanha nessa trajetória, mas sempre manteve a coerência. Abraços do Joilton. Joilton, obrigado aí. Recado do seu mano, Jânio. Obrigado, Joilton. Esse é o gaguinho especial lá de casa. Valeu, irmão. O Reinan Santos, aliás, Reinan foi homenageado, né, na Câmara dos Vereadores, tido como o 13º vereador, agora vai virar o 18º, né, Reinan? Eu volto a ser 17, ele recebeu lá uma moção de aplauso, está sempre nas sessões da Câmara, está sempre ali na primeira fileira. Reinan, um abraço, obrigado aí pela audiência, pelo carinho de sempre. Está perguntando, Jânio, o que você acha sobre a construção de uma Câmara Municipal nova e mais? Pergunta o que você pensa a respeito da instalação de hotéis 5 estrelas, né, para fomentar o turismo aqui em Cabo Frio. Renan, você fala de duas exigências, né? Primeiro, o prédio da Câmara Municipal de Cabo Frio é um prédio histórico, né? E está ali próximo ao roteiro cultural de Cabo Frio, que precisa valorizar um pouco mais, né? Câmara Municipal de Cabo Frio, o Caritas, o prédio dos Mar Gomes, o prédio dos Bombeiros, o Clube Tamoio, ali na Ilha do Peçanha, enfim. É um conjunto belíssimo de Cabo Frio que a gente precisa estar prestigiando e valorizando. E a Câmara, com 17 vereadores, ela tem uma nova exigência, né, de mais espaço. Eu acho que é preciso construir e a gente vai se dedicar a isso. Na Câmara, a gente já há um bom tempo já vinha discutindo isso, já apareceram algumas possibilidades, é preciso que a gente discuta com afinco isso. E com relação à melhoria da infraestrutura hoteleira com o Hotel 5 Estrelas, eu já disse aqui, é uma exigência, por exemplo, né, você ter o fato do Cabo Frio, o aeroporto de Cabo Frio servir de estacionamento para as aeronaves de chefes de Estado, a condição para a hospedagem dessas pessoas aqui seria termos aí hotel 5 estrelas e até elevarmos os níveis da hotelaria atual. Eu tenho um compromisso muito sério com a hotelaria de Cabo Frio, ajudar, ser parceiro para que a gente melhore as condições da atual hotelaria, buscando redes de financiamento para melhorar a infraestrutura, para atrair investimento, seja público, seja na parceria privada, atraindo também uma nova rede. Não adianta apenas a gente atrair redes de hotéis 5 estrelas, darmos benefícios aos novos hoteleiros, grupos hoteleiros que virão, sem pensar naqueles abnegados que ao longo dos anos tem conduzido a política da rede hoteleira de Cabo Frio. Essas pessoas, esses empresários, precisam ser valorizados, precisam ser estimulados, precisam ser prestigiados por um governo municipal. Então, a política pública, a mesma que vai buscar atrair novos investidores, criando facilidades, criando condições, discutindo com a sociedade. A gente tem que ter essa discussão aberta, sabe, Sidney, em Cabo Frio. Nós precisamos de hotel 5 estrelas. Para isso, nós precisamos discutir forma de ocupação, área de ocupação, trazer a sociedade para a audiência pública, fazer um debate claro, transparente, dentro dos níveis republicanos de discussão, trazer a contribuição dos ambientalistas e juntar as duas coisas. Que a gente precisa do desenvolvimento, mas o desenvolvimento só tem sentido se tiver a preservação do meio ambiente. Porque a escolha por nossa cidade não é pelos olhos do prefeito, não é por um show, por uma festa, por um evento que se faz. A escolha da nossa cidade é pelo conjunto de belezas que a integra. É por esse patrimônio natural, ambiental e cultural que tem. Os eventos, as festas, os shows agregam valor,
Mas se você não tiver a preservação do meio ambiente, do patrimônio, das belas praias, das belas dunas, você não vai ter ao que agregar valor. Então, para isso, nós precisamos melhorar a infraestrutura hoteleira, atrair novos grupos empresariais, criar um parque de hotéis 5 estrelas que nos permita abrigar o turista de aeroporto, o turista internacional, que hoje vai, em sua grande maioria, para Búzios. Nós despertamos agora para a hotelaria comercial em razão da Petrobras, mas isso também é uma fase temporária e passageira, como é temporária e passageira a exploração de petróleo, e temos a hotelaria turística, aquela que está aí sustentando a economia de Cabo Frio ao longo desses anos. Então, para atrair novos investimentos, nós precisamos melhorar, investir nessas pessoas para que elas tenham um nível concorrencial, tenham um poder de concorrência com essa nova hotelaria que vem. Não adianta a gente atrair novos e matar aqueles asfixiar aqueles que ao longo dos anos se doaram, se entregaram, investiram com recursos próprios para a economia de Cabo Frio. Essas pessoas precisam ser prestigiadas e valorizadas. Deixa eu aproveitar a pergunta da Joana aqui do Parque Burle para colocar na Rede Litoral News, até porque eu tenho recebido aqui em todas essas entrevistas perguntas levantando o tema do Ismar Gomes, né? Então quero já colocar a nossa equipe, viu, Joana, à disposição de vocês para trazer esse tema para discussão também. Tenho percebido, né, por telespectadores e telespectadoras, especialmente as mulheres diferentes, esse enfoque da questão do Ismar Gomes. Então a gente está à disposição aqui na Litoral News para buscar as soluções para esse problema também. A Joana, Jane, do Parque Burle, cobra uma atenção sua, né, porque ela reputa como um caso importantíssimo do Ismar Gomes, que segundo ela se alastra já há 2 meses e já se perderam aí 300 alunos nesse período. O que você pode dizer para a Joana do Parque Burle sobre esse tema Ismar Gomes, Jane? Joana, eu comungo de sua preocupação, tenho feito essa discussão na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, já fiz publicamente minha crítica e reitero aqui ao modelo que o Estado está desenvolvendo, né? O Rio de Janeiro teve índices piores de educação, de avaliação da educação nesse país. Nós ficamos apenas à frente do estado do Piauí, que é o estado mais pobre da nação, e nós somos hoje a segunda economia da nação, não podemos ter o segundo pior desempenho em educação. Isso levou o Estado a tomar medidas de choque, e as medidas de choque, elas vieram de cunho econômico, não observando tanto o aspecto pedagógico. A preocupação com resultados, com metas, ela acaba tirando a sensibilidade humana da educação. E aí deslocou-se aqui da região para Niterói a coordenadoria pedagógica e administrativa das escolas. E está sendo tratado de forma técnica, por e-mail, essa relação com a educação. Isso gerou a crise dos Ismar Gomes, com a exoneração do professor Marcão e a indicação de uma diretora que foi aprovada num sistema de concurso criado pela Secretaria de Estado de Educação. Eu tenho defendido com o professor Isolia essa proximidade maior, tenho defendido com o governador Sérgio Cabral que esse modelo ele não está funcionando, porque nós não podemos alcançar os objetivos com uma evasão escolar de 300 alunos. E eu tenho um carinho especial pelos Ismar Gomes de Azevedo. Foi a minha primeira escola. Tá? Eu ali estudei da 1ª série primária até a 8ª. Eu sou da primeira turma de 5ª série, da primeira turma a se formar na 8ª série no Ismar Gomes de Azevedo. Então, tenho um compromisso maior com aquela escola, com aquela instituição de ensino, com os profissionais que ali estão. Estou defendendo isso na Secretaria de Educação, na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, para que a gente tenha uma resposta a essa comunidade. Por exemplo, a comunidade tem o direito de saber as razões da exoneração do professor Marcão e sobre ela opinar, se favorável ou se contrário. Porque o que a comunidade tem do professor Marcão é a boa relação que ele tem com os alunos, com o corpo docente, com o corpo docente, com alunos e professores, com a comunidade escolar. Né? Se existem falhas no processo administrativo, essas devem ser colocadas para que a comunidade tenha tranquilidade e aceitação nas mudanças. Eu acho que isso é uma falha do processo de administração da educação do governo do Estado. Uhum. O Luiz Felipe Marinho de São Cristóvão. Luiz Felipe, obrigado aí pela audiência. Diz que é membro do diretório do PT em Cabo Frio e que amanhã será realizado um encontro do PT, né, para dar traços finais a essa aliança com o PDT na majoritária. Diz que desde já você tem o apoio dele nessa reunião. Agradeço ao Luiz Felipe, a Josi, ao Moisés, ao Belo, ao Fernando, a Lia, a Lúcia, ao Júnior,
a Roberta, a Tuti, ao Kita, a todos os integrantes, ao João, ao Zé Marco, mas de um modo muito especial, aquele grupo liderados por essas pessoas que se somaram na defesa do nosso nome, né? E que agora a gente busca na conversa, no diálogo com o seu João, com o Zé Marcos, com o Riso. Agradeço imensamente ao Júlio Reis, né, com todas as pessoas do PT, para estar construindo uma unidade na luta. Aliás, o PT é um exemplo disso. O PT é desse novo momento político que a gente vive. O PT tem as suas diferenças, tem as suas correntes, né, lutam até o final para fazer prevalecer as suas posições na luta interna, mas quando há um resultado final, vai para as ruas com unidade de pensamento, com unidade de ação, buscando resultados. Por isso, elegeu o presidente Lula, um sucesso de governo, transformou, mudou esse país, humanizou esse país, inseriu 30 milhões de brasileiros na classe média, fez uma grande revolução industrial, uma grande transformação humana, trazendo para a condição de cidadania centenas de milhões, milhares e milhões de brasileiros que viviam excluídos na fome, na pobreza e na miséria com seu programa de distribuição de renda. Então é esse PT que a gente quer atuando amanhã numa futura campanha municipal, unido e forte, e que a gente tem trabalhado com muita paciência, com muita determinação e com apoio dessa base para poder construir isso. Ao PT, um belo encontro no próximo sábado e que possamos sair dali, né, formalizados para poder construir a convenção municipal, o programa de governo e construir uma campanha eleitoral com Lula, com Dilma no palanque, com Lindbergh, com todas as forças do Partido dos Trabalhadores. É esse o nosso desejo. Luiz Felipe, obrigado pela sua intervenção e obrigado pelo seu apoio. A Vânia Carvalho, um abraço, Vânia, obrigado pela audiência, pelo carinho. Manda aqui uma pergunta, não tinha recebido ainda, por isso não citei, né, o teu nome, já fiz essa pergunta ao Jânio, né, mas não citei teu nome. Obrigado, Vânia, pela pergunta. Tem duas perguntas aqui, Jânio, sobre o mesmo tema, feitas pelo Rodrigo Macedo e pela Kátia Gomes e pelo Eduardo, né? Elas falam a respeito de sustentabilidade, de política pública de gerenciamento de resíduos sólidos. O Rodrigo diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber do Jânio Mendes sua opinião sobre a implantação de uma política pública de gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Cabo Frio com a coleta seletiva solidária. E a pergunta da Kátia é na mesma direção, com base no item sustentabilidade. Gostaria de saber do pré-candidato quais os investimentos que Cabo Frio fará quanto à questão da lei dos resíduos sólidos. Cabo Frio manteve durante alguns anos o título de cidade mais limpa do Brasil e ela diz que a realidade hoje é outra. Qual sua proposta para a questão do lixo? Olha, nós vamos ter no mês que vem a Rio+20, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que é uma reedição da Rio 92, uma avaliação e estabelecimento de metas para o novo milênio. Eu já estou inscrito, vou participar de diversos debates, diversas câmaras setoriais, não com os chefes de Estado, mas naquelas ilhas, aquelas aldeias que se formam do entorno, na discussão de políticas públicas. Eu sou um estudante permanente, né? Apesar de ser professor, de ser advogado, de ter uma pós-graduação em Direito Público, estou hoje no MBA sobre políticas públicas e quero estar lá na UERJ, quero estar na Rio+20 aprendendo sobre sustentabilidade. Fico feliz em perceber que nós tivemos hoje um encontro. Durante muitos anos, nós vivemos um duelo entre os desenvolvimentistas, que queriam o desenvolvimento a qualquer custo, e os ambientalistas, que queriam a preservação total, zero. A palavra nova, da moda, mais citada na blogosfera, é a sustentabilidade. Que a sustentabilidade é um encontro entre o desenvolvimento e a preservação ambiental. Passou-se a chamar desenvolvimento sustentável. E aí, Rodrigo, é isso que representa. É aí que temos que estabelecer o patamar da construção de política pública. Nós passamos a entender que lixo é riqueza em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente. O reaproveitamento da matéria-prima necessariamente está ligado à preservação do meio ambiente. Quando menos plástico você joga no lixo, você reaproveita, você transforma, é menos matéria química, produto que você utiliza. Quanto menos papel
você rasga, você joga fora, você aproveita, é mais árvores que você preserva. E assim sucessivamente em todos os setores. Quanto menos vidros você quebra, mais areia você preserva. Então, é essa a sociedade da moda, é essa a sociedade moderna. E Cabo Frio, nós temos uma condição diferenciada de fazer isso. Por quê? A gente tem recurso, temos o recurso do petróleo, a gente tem um material humano, né? E nós temos áreas. Então, nós vamos chamar você, Rodrigo, que levanta essa bandeira da sustentabilidade há algum tempo já na cidade, foi pioneiro nessa discussão. Vamos chamar as universidades, aqui a gente tem a Ferlagos, tem a Estácio, tem a Veiga de Almeida, tem o Instituto Federal Fluminense, nós queremos atrair a UF, estamos discutindo isso com o governador Sérgio Cabral, queremos atrair a Universidade Estadual do Norte Fluminense, para poder juntar o humano com o acadêmico e desenvolver em Cabo Frio um programa sustentável de preservação ambiental, de tratamento dos resíduos sólidos, para que a gente possa ter uma cidade para o futuro. Tá? A nossa preocupação é com as gerações futuras, é com os meus filhos, com os meus netos, com os seus filhos, com os seus netos, que precisam de emprego, que precisam de educação de qualidade, que precisam de saúde de qualidade, que precisam, acima de tudo, da preservação da cidade. Nessa direção, a gente vai ter muito que conversar, Rodrigo, e eu teria uma alegria enorme em me sentar com você. A gente está chegando à reta final, né? Temos aí mais 20 minutos de entrevista e uma dezena de perguntas ainda aqui por fazer e os telefones não param. Mas vamos tentar, na medida do possível, responder a todas. O Alexandre, do Portal Tamoios, pergunta aqui pelo Facebook. Bom dia, deixo a pergunta ao Jânio Mendes no seguinte assunto. Pelo contrato com a Prolagos, Tamoios só vai ter água e esgoto em toda a sua extensão em 2019. O Alexandre pergunta como antecipar essas metas. E mais, sendo eleito prefeito, se o Jânio Mendes pode garantir em 2013 que, no mínimo, vai haver a paridade na aplicação dos royalties entre Tamoios e Cabo Frio. Te mando aqui um abraço e pede sua resposta. Um abraço, Alexandre, uma pessoa brilhante, que eu conheci através desse instrumento novo, moderno, que é a blogosfera, que discute Tamoios com muita propriedade. Alexandre, você tem dado muito de si para a comunidade de Tamoios e tem permitido um crescimento e fortalecimento. Primeiro ponto, paridade no tratamento dos royalties. Eu acho, eu tenho certeza, tenho convicção de que Tamoios deu muito a Cabo Frio e Tamoios precisa receber o retorno. Muito se diz que Tamoios é responsável por 70% a 80% dos royalties do petróleo. E talvez a paridade seja pouco para a gente recuperar os investimentos que precisam ser feitos em Tamoios. Então nós vamos investir o necessário para a gente ganhar tempo. Não dá para aceitar que Cabo Frio tenha água da Prolagos, vinda do sistema de Juturnaíba, para atender toda essa região de primeiro distrito, e que em Tamoios nós não tenhamos água da Prolagos. Que a água chegue ali no trevo de Búzios, desvie e vá para Búzios, e não atenda a população de Tamoios. Então, uma das formas da gente investir os recursos royalties é antecipar a meta da Prolagos. Nós vamos, em janeiro de 2013, sentar com a Prolagos e fazer a antecipação dos investimentos necessários para que ainda no ano de 2013, Tamoios receba a água da Prolagos, do sistema Juturnaíba, para atender a toda a sua população. As reservas existentes lá no manancial das Lagoas de Tamoio, nós vamos recuperar e tratá-las para que elas sirvam de parque, para que elas sirvam de reserva para no futuro. Quando Cabo Frio precisar usar as águas das lagoas lá do Rio São João, vai ser para usar para todos e não apenas para a população de Tamoios. Por quê? Porque a qualidade da água das lagoas é diferente da qualidade da água de Juturnaíba. A qualidade da água de Tamoios hoje é comprometida com o lançamento de esgoto no lençol freático, que é feito in natura, pois ali não tem sistema de tratamento, de coleta de esgoto. Então nós vamos investir para levar águas para Prolagos e investir com a Prolagos no tratamento do esgoto, para recuperar essas lagoas, para que no futuro essa água das lagoas de Tamoios possam ser utilizadas com 100% de segurança por todos os cidadãos de Cabo Frio e não comprometida hoje como querem se colocar para Tamoios. Então, essa diferença, Alexandre, a gente quer pontuar. E o investimento, ele pode ser feito. Por quê? Porque a Prolagos tem uma concessão de serviço público, que é municipal, mas que foi estadualizada por convênio,
e concedida a Prolagos e que recebe, por conta da sua prestação de serviço, conta de água e esgoto paga pela população. O que nós vamos fazer? Nós vamos antecipar o investimento, a prefeitura vai ser a financiadora e a forma de pagamento vai ser em desconto na conta d'água pela população. Ou seja, ao invés de você ter um crescimento na conta, você vai ter uma redução na conta para poder impactar o investimento feito pela prefeitura na antecipação. A prefeitura vai ser a financiadora da obra do sistema de tratamento de esgoto. Estou dizendo isso aqui com muita clareza, sabe por quê? Porque isso eu defendo. Se o prefeito Marquinhos quiser fazer hoje, pode fazer. Se outro candidato quiser colocar no seu programa de governo, pode fazer. Porque quanto mais cedo a gente fizer isso, quem vai ganhar é a população. E o que eu quero é que a população ganhe. A gente não pode pegar as boas ideias e enterrá-las como um tesouro escondido, não. Tem que colocar à disposição da população. Defendo isso na Assembleia, defendo aqui, vou defender em programa de governo e vou executar, se amanhã for prefeito de Cabo Frio. Quero aproveitar para agradecer a grande audiência, né, aqui no Distrito de Tamoios, pela internet, realmente todos os dias, muito grande o volume de perguntas, né, de colocações aqui do pessoal do Distrito de Tamoios. Obrigado mesmo.